Por que eu estou com o Igor indo para o Ártico? Por que nós vamos para o Ártico? Por que nós vamos fazer essa viagem por essa região chamada Passagem Noroeste, que é a passagem entre o Atlântico Norte e o Pacífico Norte, ou vice-versa. Essa passagem que ficou fechada nos últimos séculos e que agora nos últimos 20, 25 anos vem abrindo e nos últimos 5 anos, principalmente, numa velocidade muito grande. Em 2005, quando eu velejei até a Groenlândia com o Philip Whittaker, nós conhecemos alguns inuits, esquimós, para quem não sabe, e eles nos mostraram algumas regiões onde tinha gelo na Groenlândia, onde os glaciares recuaram até 10 quilômetros nos últimos 20, 30 anos. Mas o que está acontecendo agora mostra que esse descongelamento eles estão muito acelerado, um pouco fora do padrão, a meu ver. Eu não sou cientista e por isso mesmo o nosso intuito é fazer um documentário mostrando o que está acontecendo com a calota polar, por que ela está retraindo tanto e o que significa ela desgelar completamente e você conseguir chegar velejando no Polo Norte geográfico. Significa que a absorção de luz do Sol vai ser muito maior do que a refração em cima do gelo. E o gelo sobre a água, obviamente, não vai aumentar o nível do mar, mas o gelo que pode derreter da Groenlândia, sim. Mas existem outras coisas que estão envolvidas nisso. Eu não sou cientista, já falei, mas eu tenho lido. Por exemplo, o que rege o clima do planeta, sobretudo, são as correntes marítimas. Vide quando a gente tem Laninha e El Niño, que é o aquecimento ou esfriamento das correntes do Pacífico. As correntes marítimas, né, na superfície, elas têm sempre contra elas uma contracorrente no fundo do mar. As correntes, elas são responsáveis, por exemplo, a corrente do Golfo, que sai do Golfo do México, sobe a costa americana, e na altura do começo do Canadá, do Maine, Canadá, ela vai para a Europa, esquenta um pouquinho essa água e ela é responsável pela Europa não ter uma era glacial. E é muito pouca a diferença. Por que o Brasil não tem furacão? Justamente porque tem uma corrente marítima que traz uma água da Península Antártica, do Mar de Weddell, que resfria em 1,5 graus o Atlântico Sul e faz com que não formem furacões aqui. A questão das mudanças climáticas não está ligada propriamente só a aquecimento global. Ela está ligada a eventos que poderão acontecer completamente fora do padrão. A gente nunca vai deixar de ter nevasca, deserto, furacões, mas a gente tem mais ou menos até uns anos atrás um padrão desses acontecimentos, né? E a calota polar, o Ártico, ele rege toda a meteorologia do hemisfério norte, mas existe uma conexão pelas correntes marítimas, porque na hora que você derrete muita água doce da calota polar e da própria Groenlândia, você muda a densidade da água e muda e influi nas correntes marítimas. Pessoalmente, eu acho que esse é o grande problema. Existem correntes de pessoas que falam que a natureza é cíclica, já tivemos uma glaciação, agora a gente vem esquentando, não tem nada a ver com o homem. E tem outras pessoas que juram que isso é responsabilidade direta ou a emissão de gás estufa e outras coisas mais, desmatamento e tal. Eu pessoalmente vejo que o homem tem catalisado esse processo. Mas a ideia de fazer um filme para chamar a atenção desse problema, a nossa intenção não é propriamente só discutir se essa questão climática ela é ou não influência do homem. Primeiro que é muito difícil saber o quanto é e o quanto não é, porque a ciência só estuda os eventos depois que eles passam. E a gente está no meio do evento, então é muito difícil emitir uma opinião.
Mas tem uma coisa que para mim é mais importante que tudo. Esse filme tem o papel de chamar a nossa atenção, para os nossos hábitos de consumo, nosso modo de viver. Desde que eu comecei a velejar, viajando, né, em 94, fazendo uma Ilhabela com o Marcos Susbacher, o Gui, o Duncan, depois Rota Austral, a travessia do Drake, nós sempre mantivemos esse barco aberto, sem cabine, sem nada, sem motor. Já ouvi até pessoas me dizendo assim, Beto, você podia evoluir para um barco grande e tal. Não, a minha questão não é evoluir ou não evoluir, é a maneira que eu encontrei de viajar e mostrar que é possível a gente ir muito mais longe do que a gente imagina com muito menos do que a gente precisa. O barco é espartano? É. A gente não tem muito conforto? Não tem, mas eu consegui praticamente já dar a volta ao mundo com esse barco. Eu imaginava que isso era impossível no começo, mas o aprendizado foi grande, me reeduquei, a tecnologia me ajudou, os meus companheiros com o conhecimento de cada um, que cada um trouxe para os projetos, mostrou que a gente pode ir muito mais longe. E dessa vez vamos fazer uma viagem por cima do planeta. E o que o barco me ensinou? Que a gente pode dessalinizar a água do mar, que a gente não precisa de motor, que o vento é uma energia maravilhosa, que a energia solar pode suprir os nossos equipamentos. Quer dizer, nós estamos falando de um conceito, ninguém precisa morar num hobbycast, num catamarã. Mas eu, quando eu voltei para São Paulo, eu me reeduquei, foi um choque, né? Passei a não ser tão consumista, não porque não é nenhuma discurso hippie, é porque eu fui muito feliz no mar, sem comprar absolutamente nada, e descobri que muitas vezes um hábito de consumo é um buraco que tem dentro da gente. Um hábito alimentar excessivo é um desequilíbrio da gente. E que esse barco tem mostrado, esse estilo de viajar e velejar, tem mostrado um caminho. E em relação a essa questão da gente discutir se é o homem ou não é, ela é inócua, porque seria mais ou menos dizer o seguinte, não, existe lei, então a gente não rouba. Existe uma norma, então a gente não faz errado. Mas cadê a moral espiritual? Cadê a ética? Cadê o respeito humano pela natureza, pelas próprias pessoas e pela gente mesmo? A gente não precisa se convencer se é cíclico ou se não é, se é o homem. Não é hora de apontar o dedo para A ou B, não é hora de mostrar discurso ideológico. É hora de tomar uma atitude. E essa é a intenção principal da Rota Polar, que é essa viagem que irá acontecer em 2022. E nós estamos procurando agora patrocinadores, empresas que acreditam que essa é uma responsabilidade da humanidade, uma responsabilidade de todos nós, e que invista nesse projeto. Eu sempre falo quando eu vou numa empresa e visito, se vocês não vão, se vocês procuram um projeto de meio ambiente, alguma coisa assim, e não vão investir no meu projeto, não tem problema, mas invistam numa coisa que é bem melhor que o meu projeto. Mas não deixem de fazer alguma coisa. É isso. A mensagem de hoje é essa. Obrigado.